Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e no episódio de hoje vou falar com uma convidada que já esteve aqui no Juridicast antes, lá no episódio de número 9. Tenho o prazer de receber no Juridicast a Alexandra Mafra, que é diretora de sucesso do cliente na Legal Score e que vai falar hoje sobre Business Development na advocacia. Afinal, o que significa esse termo que cada vez mais é usado pelos advogados? Advogado pode trabalhar na geração de negócios? São essas e outras perguntas que a Alexandra vai responder nesse episódio. Alexandra, seja muito bem-vinda novamente aqui no Juridicast. Oi, Leandro, é sempre muito bom estar falando com vocês e poder participar mais uma vez do Juridicast. É um prazer para mim, como foi nosso primeiro encontro. Tenho certeza que esse vai ser um momento de bastante troca, enfim, super produtivo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, Alexandra. E para a gente começar, conta para o nosso ouvinte o que é Business Development na advocacia. O Business Development, né, ele é obviamente uma palavra em inglês, que traduzindo ao pé da letra, significa o desenvolvimento de negócios. Então, falando de uma forma bem simplista, o desenvolvimento de negócios, o Business Development, é um conjunto de ações que são focadas e direcionadas para o real entendimento das necessidades, das preocupações e das demandas dos clientes e potenciais clientes. O objetivo aqui é o quê? É fortalecer os relacionamentos para que levem os clientes ou os prospects, né, os potenciais clientes, a escolher você para trabalhar com ele, a escolher o seu escritório. No caso aqui, né, o nosso foco é jurídico, mas essa é uma função que existe dentro de todas as empresas que prestam serviços e também aquelas que vendem produtos. E uma coisa é o seguinte, o Business Development, eu sei que a gente vai falar um pouco mais em detalhes mais para frente, ele não pode ser confundido com o marketing, embora inúmeras ações sejam pensadas em conjunto pelos profissionais de ambas as áreas, do marketing quanto de BD. Então, o profissional de BD, na verdade, ele é um dos clientes internos da área de marketing. E Alexandra, já faz um tempo que a disciplina de Business Development é bastante comum em empresas dos mais diferentes mercados. E por que o desenvolvimento de negócios na advocacia ainda é tão pouco comum? Bom, Leandro, em primeiro lugar, existe, na minha ótica, uma razão cultural para isso. Minha formação é jurídica, eu sou advogada, procuradora da Fazenda Nacional, mas eu migrei nos Estados Unidos, onde eu fiquei por muitos anos, eu migrei para essa área de Business Development e depois vim para o Brasil. Então, essa pergunta, ela é extremamente importante. Então, do meu ponto de vista, eu acho que existe uma razão cultural para isso, tá? O estudo do direito, ele, por sua natureza, ele é muito focado ainda num trabalho individual e na capacidade intelectual do profissional. Ninguém vai para a faculdade de direito imaginando que um dia terá que aprender a liderar, a gerir, a desenvolver suas equipes e, acima de tudo, ter que aprender a captar e fidelizar os clientes. Então, uma vez que você começa a estagiar no escritório, por exemplo, o foco ainda é muito no aprender fazendo. E de onde vem tudo isso? Isso vem de um modelo que é chamado de mestre-aprendiz, que começou no escritório americano, CMS, fundado pelo Paul Cravath, que desde 1899 ele contratava os melhores alunos das faculdades de direito americanas, né, chamadas Ivy Leagues, e esses advogados jovens, eles nada mais faziam do que observar e repetir o que os mais experientes estavam realizando. Não havia uma técnica, um planejamento, uma metodologia envolvidos. Era basicamente o quê? Observação, imitação e execução. Além disso, por muitos anos, a oferta dos serviços jurídicos para as grandes empresas, digamos assim, ela sempre prevaleceu. Ou seja, os advogados externos, eles identificavam uma questão, sugeriam uma solução, e essa solução era levada para a liderança das empresas, para o C-level, sem grandes questionamentos. Então, assim, os gastos com os advogados, eles eram
vultosos, eles eram altos. Departamentos jurídicos, até então, eles cuidavam de questões mais rotineiras e menos estratégicas. Eram assim, não tinha uma função primordial dentro do business, que é uma movimentação que já acontece hoje em dia, tá? Aí o que aconteceu? Com a crise de 2008, esse cenário onde prevalece a oferta, ele vai por água abaixo. Por quê? Porque os clientes, eles se tornaram mais rigorosos com os gastos jurídicos, eles passaram a ser melhor informados sobre a contratação dos serviços que eles precisavam e passaram a exigir mais eficiência dos seus advogados externos. Então, as empresas, elas começaram um movimento de fortalecer os seus departamentos jurídicos. E esses departamentos jurídicos passaram a ser uma unidade de negócios como outra qualquer dentro do business. O jogo agora tinha se invertido, ou seja, os papéis tinham se invertido. Quem estava no controle, quem estava no driver's seat, era o cliente. E ele passa a ser um cliente muito mais criterioso, um cliente muito bem informado sobre aquilo que ele quer contratar e quanto ele quer contratar. E, Alexandra, baseado então no que você disse, é uma questão cultural, histórica e cultural, né? E como mudar a cultura do advogado para a geração de negócios, uma vez que cada vez mais vender serviços profissionais fica mais difícil? Excelente pergunta. Você tocou, Leandro, na palavra-chave e que é considerado um dos maiores obstáculos a todo e qualquer tipo de mudança, que é a cultura. Tá. A grande maioria das chamadas firmas, né, de Big Law, ou seja, os grandes escritórios de advocacia, que oferecem uma gama ampla de serviços, né, com diferentes áreas de prática, são chamados escritórios full service e os abrangentes, eles já entenderam que a mudança na cultura interna, que o trabalho multidisciplinar e que a profissionalização da gestão dos escritórios, ela é uma realidade inevitável. É uma questão de enfrentar a concorrência da mesma forma que os clientes fazem e exigem hoje em dia. O que os clientes exigem dos seus advogados externos? Eles querem que seja feito mais com menos. Isso até mesmo dentro dos jurídicos internos, tá? Então, dito isso, mudar a cultura significa um esforço enorme em termos de mudança de comportamentos. E comportamentos, o que eu quero dizer com isso? Eu digo mudança de comportamentos na forma de pensar e, sobretudo, na forma de agir. E isso leva tempo. Não existe uma receita de bolo que possa ser copiada. Cada escritório vai levar o seu tempo, mas precisa implementar estratégias onde já comecem a enaltecer o que se fala muito hoje em dia, que são as soft skills, ou seja, não basta apenas você ser aquele advogado brilhante tecnicamente, ter um QI acima da média, se você não consegue se relacionar com o seu cliente, se você não consegue fazer uma gestão da sua equipe de forma a deixá-los motivados, isso se torna um grande entrave. Então, essa valorização das soft skills, ela vem se tornando cada vez maior. E isso leva ao quê? A um trabalho coletivo, a um trabalho multidisciplinar. O engajamento de todos, e aí eu digo de todos, não só dos advogados da produção, mas como das pessoas da administração, é essencial para fortalecer a marca do escritório, né, a pegada do escritório, ao invés de enaltecer sobrenomes, entendeu? Então, esse trabalho, né, ele é muito importante, essa mudança do mindset de você sair, tipo, eu sei que é importante eu ser um advogado tecnicamente infalível, mas se eu não combinar o meu conhecimento, se eu não compartilhar, se eu não dividir, se eu não chamar pessoas com pensamentos diferentes, de diferentes áreas, para trabalhar comigo, isso é um grande entrave no que se diz em termos de inovação, sobretudo. Tá? Então, isso é bastante importante. E no mundo que a gente vê, né? A gente está no mundo agora vivendo
uma pandemia sem precedentes. Então, nesse mundo que ficou muito claro que é cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, a cultura é o divisor de águas entre aqueles escritórios que vão efetivamente liderar a mudança e aqueles que vão apenas copiar, achando que fazendo mais do mesmo vão fazer com que eles continuem sendo bem-sucedidos. Não é bem assim. Isso é um ponto, não há controvérsias sobre a necessidade dessa mudança da cultura dentro dos escritórios jurídicos. Perfeito, Alexandra. E lá no começo você falou sobre questão também de marketing jurídico, né? E uma pergunta que eu tenho, que imagino que muitos dos nossos ouvintes também possa ter, é a seguinte: quem faz marketing jurídico está fazendo business development? Ótima pergunta. Ao contrário do que pode parecer, e ao contrário da impressão que se dá no nosso mercado, não estão. Como o próprio nome indica, o marketing jurídico, ele engloba ações de marketing, que são verdadeiros insumos para as iniciativas de business development. Ok. São posicionamentos, são pensamentos distintos, embora ambos estejam unidos e focados no único resultado, que é enaltecer, divulgar as capacidades das áreas de prática, conhecimento dos advogados, tudo isso é feito pela área de marketing e, obviamente, que vai dar esses insumos para que as pessoas de business development, que nada mais são do que as pessoas da área comercial, digamos assim, possam estar próximas dos clientes, divulgando e destrinchando, e explicando e simplificando todo aquele material, tudo aquilo que foi desenvolvido pela área de marketing. E quando que um escritório deve investir, então, em business development? Leandro, eu acho que, hoje em dia, mais do que nunca, os escritórios deveriam ter uma pessoa, ou um grupo de pessoas, uma área dedicada a essa questão do desenvolvimento de novos negócios, de business development. Ou, como diria o Jack Welch, mude antes que seja preciso. Então, aquilo que eu já falei, ninguém faz a faculdade de Direito achando que um dia vai precisar aprender a formar o seu próprio portfólio de clientes através de uma originação autônoma. As faculdades de Direito, elas começam agora a perceber que existe um gap. Não adianta você formar as pessoas para que elas saibam qual é o artigo da lei, da Constituição. Isso é importante, é importantíssimo, é claro que é. Mas os jovens advogados, eles têm que começar a ser ensinados nas faculdades que eles têm sim que aprender a captar e fidelizar seus clientes, e que isso não pode ser dado de mão beijada por pessoas mais experientes, que já estão aí há muito tempo captando. O que eu quero dizer com isso? É lógico que existe uma curva de aprendizado, mas nós não podemos esperar que aquele advogado que entra como estagiário, tem o sonho de se tornar um sócio daquele escritório, a gente não pode esperar que ele chegue a um nível sênior para começar a desenvolver suas habilidades de captação e fidelização. Isso tem que começar no day one, tem que haver um treinamento. As faculdades de Direito têm que começar, sim, a dar importância a essa iniciação, na importância de como se faz para captar um cliente, quais são as habilidades necessárias, porque isso se desenvolve. Você não precisa nascer uma pessoa absolutamente brilhante na captação de clientes. Você pode desenvolver, tem uns que são mais introspectivos, tem outros que não, mas isso se desenvolve. Então, eu acho que a tendência é que cada vez mais os jovens advogados, e as faculdades de direito comecem a introduzir esse tipo de pensamento, assim como tantos outros, não só em desenvolvimento de negócios, mas com relação à inovação, com relação à contabilidade, à administração. Por quê? Porque você é um advogado, você é um gestor do seu negócio.
Sim. E você, para ser bem-sucedido, você não quer ficar dependendo da informação de terceiros, né? Se você tem autonomia, você deslancha, você conhece de contabilidade, você sabe como captar, você não está ali dependendo de alguém mais sênior que vai fazer a originação e vai te dar o trabalho para ser feito. Isso continua sendo importante. O meu ponto é, não pode ser apenas isso. E, Alexandra, é possível fazer esse desenvolvimento de negócios sem infringir as normas éticas da OAB? Sim, a OAB tem lá as suas normas e os escritórios de advocacia, Leandro, eles fazem esse desenvolvimento de negócios sempre da melhor forma possível e dentro das regras, até porque, ao contrário do marketing, onde você está criando conscientização, você está expondo, digamos assim, o escritório, expondo no sentido, né, de fazer com que o mercado tome conhecimento daquele escritório, de que áreas de prática ele tem, qual a experiência daqueles advogados. O desenvolvimento de negócio, eu sempre falo, ele é uma relação muito mais intimista. Eu não vou precisar fazer grandes divulgações. Basta uma ligação para o meu cliente e falar, e aí, como é que você está? Pelo que você tem passado? Quais são os desafios? Deixa eu entender você. Me explica os desafios pelos quais você está passando agora. Quais são as suas necessidades mais prementes? O que está te afligindo? Para que eu, como seu advogado externo, possa te ajudar. Então, assim, é uma coisa que não vai esbarrar no código de ética, porque é uma relação de confiança. O desenvolvimento de negócios nada mais é do que uma relação de extrema confiança. Enquanto o marketing está fazendo essa divulgação para o mercado como um todo, e aí as regras do Código de Ética da OAB têm que ser estritamente seguidas e observadas, o desenvolvimento de negócios é um passo a mais. É você sentado com o seu cliente, conversando sobre questões e soluções que vocês dois podem desenvolver em conjunto. E, Alexandra, eu, ouvindo você aqui, observo que realmente a geração de negócios, né, de maneira proativa, hoje é um caminho inescapável dos escritórios. Correto. Por outro lado, eu converso com sócios de alguns escritórios tradicionais e bem renomados, e o pessoal diz que eles não precisam vender, afinal os clientes vão até eles, né? O que por um lado é muito bom. Nesse caso, esse tipo de escritório e de profissional que possuem uma reputação já bem consolidada, eles precisam de desenvolvimento de negócios também ou não? Leandro, é claro que os escritórios que têm nomes nas placas, eles já se estabeleceram, eles já têm uma reputação mais renomada, tá? Agora, isso não significa que eles não precisem também desenvolver relacionamentos e, sobretudo, fortalecer o relacionamento com os seus clientes e novos clientes. Talvez o esforço de um grande escritório, com uma reputação já estabelecida, com um marketing de ponta, esse esforço ele seja reduzido, assim, numa escala de tempo. Mas isso não significa que eles não precisem fazer. Pelo contrário, você tem que ter dentro dos escritórios, e seja de qualquer porte. Você pode ser um escritório unipessoal, e você pode ser um escritório com 1.000 pessoas. Se você não estabelecer esse rapport, esse relacionamento, essa confiança, se você não desenvolver isso, os clientes vão procurar escritórios de advocacia onde eles se sintam ouvidos, entendidos, acolhidos nas suas necessidades. Então, assim, não existe essa, que eu sou um big law, eu não preciso de desenvolvimento de negócios. Pelo contrário, se você pega os escritórios internacionais, que têm presença global, e eu trabalho e conheço muitos deles, né, assim, meus pares nesses grandes escritórios, a equipe de business development é enorme, porque o advogado ele está ali focado em fazer, obviamente, né, a parte técnica, mas ele precisa de profissionais especializados que facilitem, que deem informação, que passem toda a parte
de inteligência de mercado, de uma inteligência competitiva, o que o cliente está precisando. Então, assim, sobretudo nos escritórios de grande porte, essa equipe de BD e de marketing, ela tem um papel crucial. E quem que deve fazer o business development de um escritório? O sócio ou um profissional de vendas? Olha, deve haver uma parceria, Leandro, assim, entre o advogado e aquele profissional que foi contratado para fazer aquilo que ele sabe fazer. Então, assim, para que se obtenha um bom resultado, deve haver uma parceria, onde o profissional de venda ele tenha autonomia e motivação e apoio para trabalhar com o sócio, compartilhando o quê? As metodologias aplicáveis, as boas práticas em termos de relacionamento, ajudando esse sócio a se preparar para uma reunião estratégica, ajudando esse sócio a escrever, eu estou falando sócio, mas advogados, né? Aqueles que estão mais no client facing, né? Que são os advogados que estão mesmo na lida ali do dia a dia com o cliente. Então, o desenvolvimento, o profissional de BD, ele agrega a esse sócio outras habilidades e competências que são focadas nos clientes, como eu estava dizendo. Então, vamos sentar aqui, vamos fazer um planejamento estratégico para ver como essa proposta pode realmente satisfazer a necessidade do cliente. Não é chegar no escritório, e muitas vezes eu vi isso acontecer, assim, a pessoa sai de uma reunião, já pega o celular no carro e fala, eu preciso soltar uma proposta daqui a meia hora. Ok? E aí, o profissional de BD fica meio, assim, catatônico, porque o pensamento na cabeça do profissional de BD, mas aí, você levantou as necessidades dos clientes, você sabe o que eles estão querendo, você sabe aquilo que está afligindo, como é que isso vai impactar o business, você falou sobre decisões do board, você fez as perguntas estratégicas, e isso não acontece. Por quê? Porque o advogado, muitas vezes, ele está tão desesperado, o foco dele é soltar a proposta. Então, quando entra um profissional de BD, ele fala, calma lá, espera, vamos entender. Muitos advogados entendem esse posicionamento e voltam ao cliente com perguntas estratégicas, e aí, cara, essa proposta ou essa apresentação, ela vai para um outro patamar. E isso é sentido pelo cliente quando ele recebe uma apresentação ou uma proposta de um concorrente que ele percebe que foi feita em 1, 2 horas, que foi feita na correria, aquele boilerplate, entendeu? Copy and paste. E não é assim. O cliente, hoje em dia, aquilo que eu falei, ele é muito mais sofisticado, ele sabe muito bem comparar as diferenças entre os seus provedores de serviços jurídicos. Então, assim, o ponto é, essa dobradinha entre o advogado, que é o técnico, conhecedor da lei, e o profissional de BD, que é o cara que tem a manha, que vai fazer as perguntas, que vai provocar, que vai querer ouvir o cliente. Quando você combina isso, é uma receita de sucesso que você tem. Legal, Alexandra. E quais as principais características que esse profissional de BD precisa ter para fazer o desenvolvimento de negócios para um escritório de advocacia? Eu acho que isso aí é uma ótima dica que a gente pode deixar para os nossos ouvintes. Eu destacaria algumas. Primeiramente, ter, de preferência, experiência na área de venda de serviços profissionais. Precisa ser advogado? De forma alguma. Ok. De forma alguma. Não precisa ser advogado. Você tem pessoas, isso muito mais no exterior, onde a prática do BD já é bem definida, não se confunde o marketing jurídico com o BD, aquilo que eu falei lá no início. São profissionais que trabalham em conjunto, mas cada um nas suas competências e habilidades. Então, ter uma experiência na área de venda de serviços profissionais, você não precisa ser advogado para isso. Muitas pessoas são contratadas. Eu comecei a minha experiência, quando eu saí do mundo jurídico, eu fui trabalhar numa Big Four e fiquei 12 anos trabalhando na área deles, que era a área de Business Development, e tinha pessoas dos mais variados backgrounds. Então, uma outra característica esse profissional, ele tem que ter soft skills, ele
tem que ter empatia, ele precisa ter inteligência emocional. O que eu quero dizer com isso? O profissional de EBD, ele é um cara de relacionamento, um cara, uma pessoa, um homem, uma mulher, de relacionamento. Então, por exemplo, por que eu me encontrei no mundo de business development? Porque quando eu exercia o direito, eu me sentia isolada. E a minha natureza é uma natureza de conectar as pessoas. Eu quero conectar as pessoas. Então, assim, para você fazer essa conexão, você tem que saber se colocar no lugar do outro, você tem que ter uma escuta ativa, você tem que ser uma pessoa genuína naquilo que você está falando ou está propondo, você tem que se preocupar com o problema que aquela pessoa está te apresentando. É muito diferente de vender um produto, entendeu? Quando você vende um produto, a pessoa que vai comprar, ela sabe que ela quer, eu quero comprar um carro, eu quero que ele seja vermelho, eu quero que ele seja automático, eu quero um banco de couro. Ela já vai lá, pá, pá, pá. O vendedor, basicamente, pega aquele produto e fala, olha, eu tenho esse carro assim, assim. Quando você está falando de business development feito para clientes que estão comprando serviços, aí você está lidando com emoção, você está lidando com preocupações, com várias questões que a pessoa que vai exercer esse papel, ela tem que ter uma habilidade, é como se fosse quase que um psicólogo ouvindo ali o cliente para as suas questões e as suas aflições de negócio. Então, empatia e inteligência emocional, isso sem a menor dúvida. Ter uma personalidade com um bom índice de sociabilidade. Por quê? Porque você vai precisar se relacionar com as pessoas, você vai precisar, como profissional de BD, estar presente nos eventos, você vai precisar ser aquela pessoa que circula bem internamente dentro do seu escritório, que escuta os advogados, que entende o que os clientes estão querendo, que faz essa ponte, né? Uma outra característica é ser um grande networker, é valorizar a sua rede de contatos profissionais. Não porque você está ali vendendo, não, é porque você precisa de inputs, de insights, de entender o mercado, as dores, as aflições, as tendências. O que eu posso levar para o meu cliente? E se eu falar com esse meu amigo que está no setor da indústria tal, o que ele está vendo? O que eu posso levar para dentro de casa com base naquilo que eu apurei? Então, assim, saber ouvir mais do que falar, foi o que eu mencionei, essa escuta ativa, de você realmente estar ali, estar presente. O cliente está falando, você está focado, você está inteiro na presença dele. Né? Você tem que ser uma pessoa curiosa, você tem que ser uma pessoa criativa. O profissional de BD, ele circula pelo escritório inteiro, então ele sabe o que está acontecendo no financeiro, na área de TI, o que os clientes do setor tal estão pensando. Então, você tem que pegar essas informações e ter criatividade para poder levar ideias para o seu sócio, para o advogado sênior. Também uma outra característica é saber negociar, porque negociar é uma arte. Você não pode muitas vezes só colocar o seu sócio, o advogado, na posição de que não, eu tenho que ganhar o tempo inteiro. Às vezes, você tem que, espera lá, calma lá, vamos avaliar essa situação, talvez não seja melhor. Então, assim, quando eu digo negociar, estou me referindo muito àquela questão da situação ganha-ganha. Você tem que ter essa sensibilidade para criar uma situação de win-win, de ganha-ganha, que seja bom para o seu cliente e seja bom para você também como profissional do direito. E, por último, eu diria que o profissional de BD, ele tem que ajudar aos advogados a se tornarem pessoas um pouco mais pacientes. Por quê? Porque muitas vezes os advogados, e eu sei disso, eu sou advogada, eu sofri dessa ansiedade, a gente quer resultados imediatos, porque a gente quer fazer o melhor para o nosso cliente, a gente quer mostrar para ele que, cara, eu estou aqui por você, eu estou cuidando de você, mas, por outro lado, o profissional de BD, ele sabe que todo relacionamento, ele se constrói ao longo do tempo. Então, às vezes, você
pode fechar um negócio numa primeira reunião que você vá, mas às vezes você vai levar 2 anos fazendo contato, cuidando daquele cliente, participando de eventos. Então, assim, ter essa tranquilidade e essa paciência e saber que muitas vezes você vai perseguir, né, oportunidades que elas vão ser longas e demoradas. E muitas vezes o advogado, ele é aflito, ele é inquieto, existe um racional para tudo isso, né? Ele é drivado dessa forma. E tem uma outra coisa também que me ocorreu agora, Leandro, é o seguinte: o profissional de EBD, ele é uma pessoa que ele tem que saber ouvir as respostas negativas e entender as críticas não apenas como algo ruim, mas ele tem que pegar essas informações e destrinchar e falar, bom, tem algo aqui pode ser melhorado. Se o cliente expressou essa crítica, se ele fez essa interpelação negativa, lá no fundo, ele tem uma preocupação com algumas outras questões. Como é que eu posso fazer para ajudar o meu sócio, o advogado com quem eu estou trabalhando, a entender isso? O profissional de BD ele é mais cara de pau, né? Os advogados têm muito ainda dificuldade em receber críticas, em receber feedbacks que não são tão positivos, mas o profissional de BD, e aí é a beleza desse trabalho em conjunto, porque ele fala, calma lá, cara, peraí, eu vou te ajudar a interpretar isso. Se o cliente fez todo esse levantamento, vamos destrinchar, vamos ver o que ele está querendo, eu vou voltar lá e vou falar com ele. Então, assim, são algumas das características que eu, com base na minha experiência ao longo desses mais de 15 anos, no exterior e aqui no Brasil, eu coloco, compartilho aí com os nossos ouvintes. Excelente, Alexandra. O nosso episódio vai chegando ao final. Para quem pretende implementar um programa de Business Development em seu escritório, afinal, por onde começar? Olha, eu acho que você pode ter esse profissional. É óbvio que os escritórios de maior porte, eles têm mais estrutura, mas é aquilo que eu falei, um escritório com 2, 3 advogados, 15, procurem identificar aquele advogado que, num primeiro momento, é o cara que gosta de estar mais próximo do cliente, é o cara que gosta de conversar com o cliente, de ouvir. Você não precisa montar uma estrutura, é só você ter vontade, sabe? É você ter vontade de entender o que você pode fazer de melhor, de diferente, né? O seu cliente, muitas vezes ele está sofrendo, ele está passando por angústias profissionais, ele está passando por angústias pessoais. Essa ajuda, você não precisa ter anos de carreira fazendo desenvolvimento de negócio, é claro, né? Você sendo um escritório menor, a dica que eu dou é essa: identifique alguém que tenha essa habilidade, que tenha mais dessas soft skills, possam estar próximo dos clientes e trazer as informações para dentro de casa. Ou seja, você não precisa montar uma estrutura, você não precisa gastar rios de dinheiro comprando grandes softwares, se você é um escritório pequeno. Os grandes têm toda essa tecnologia e essa possibilidade. Mas se você é pequeno, o que eu falo, o que mais importa é a sua vontade de fazer. E a sua vontade de fazer pode ser controlada numa planilha de Excel. Você não precisa de grandes sofisticações, você só precisa ter aquilo que eu chamo o mindset de aprendizado. O mindset de saber, eu vou fazer esse esforço, vai me levar tempo, mas eu quero fazer a diferença para o meu cliente. E aí você não precisa ser big law firm, você sozinho no seu escritório fazendo isso. E eu, sim, eu gosto muito de fazer mentoria com jovens advogados e eu explico isso para eles, entendeu? Cara, o grande diferencial é o seu pensamento, é a sua vontade. Quebre as suas barreiras, quebre as suas crenças limitantes de que você é advogado, você não consegue fazer isso. Não, consegue, você é treinado, entendeu? E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e eu faço também como um trabalho voluntário e pro bono, é de ajudar essas pessoas que têm interesse e que nem sempre sabem por onde começar. Então, eu aproveito, Leandro, e me coloco à disposição. Se alguém tiver vontade de conversar,
de querer ouvir mais, entre em contato com você, entre em contato com a Javali ou comigo, enfim, e a gente bate um papo e troca uma ideia. Eu gosto de ajudar a desmistificar isso que acontece. Fazer desenvolvimento de negócio, gente, nada mais é do que desenvolver relacionamentos de confiança. Eu acho que é isso aí. Muito bom, Alexandra. Eu gostaria muito de agradecer sua presença novamente aqui no Juridicast. Foi um prazer tê-la aqui falando hoje sobre desenvolvimento de negócios. E sempre que você quiser voltar, as portas e os microfones do Juridicast estarão abertas para você. Qual que é o teu e-mail, enfim, como as pessoas podem entrar em contato com você? Que aí a gente deixa essa informação aqui na descrição desse episódio. Eu vou deixar meu e-mail, que é axmafra, maffra, @gmail.com. É meu e-mail pessoal. Quem tiver interesse, fique super à vontade. O meu LinkedIn é Alexandra Mafra. Pode me chamar, que eu respondo com o maior carinho, com o maior prazer. Leandro, muito obrigada mais uma vez. É um prazer conversar com você. Eu acho que, se desse, a gente ficaria aqui batendo papo e trocando certamente boas ideias, né? Tarde toda. Mas obrigado pelo convite e certamente conte comigo aí no que eu puder fazer para te ajudar. Muito obrigado. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.